Olá, seja muito bem-vindo ao último estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, desse primeiro trimestre do ano de 2023. Estamos encerrando na 12ª lição. Geralmente os trimestres têm 13 lições, mas neste ano especificamente nós temos apenas 12. No ano passado terminamos com 14 e esse ano com 12 lições. E nesses 12 primeiras semanas que nós tivemos aqui neste ano, estudamos sobre a questão de sermos administradores, mas não apenas para nós, mas sim para nosso Deus. E eu tenho certeza de que você foi abençoado com o estudo que fizemos juntos. Eu quero já agradecer em primeira mão você que esteve conosco semana após semana, ou você que entrou aqui no meio do caminho e você que chegou agora. Que bom que você está aberto a estudar a lição da Escola Sabatina e estudar também a Bíblia Sagrada. E para isso, para a gente encerrar, guardamos o melhor para o final, viu, amigos? Eu não falo isso para todos, só para vocês, mas guardamos o melhor para o final, com os professores de teologia aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da FADBA, da nossa faculdade. Eu tenho aqui 3 professores e um deles, o diretor do curso, começando aqui pela minha direita, Pastor Classir. Tudo bem, pastor? Só para deixar claro, eu não sou o diretor. Não é o diretor, né? Mas quem sabe a gente já esteja profetizando aí, viu? Vamos pensar alto, pastor, pensar alto. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. Bom tê-lo nessa jornada. Pastor Jonatas, seja bem-vindo também. Prazer estar de volta. Prazer estar conosco. Agora sim, hein? Agora sim. Agora sim. Pastor Jolivet, seja bem-vindo também. Obrigado. Este sim é o diretor, hein? Vocês viram pela reação dos outros amigos aqui. Pastor, para a gente encerrar, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal acompanhou a gente o primeiro trimestre inteiro e está interessado em estudar teologia aqui na Faculdade Adventista da Bahia. O que ele precisa fazer, pastor? Será uma alegria receber aqui. Bom, nós temos um programa normal de seleção, né? Um vestibular, que acontece em outubro de cada ano, e as inscrições são online, ficam no site da nossa instituição aqui para o ano todo, para o Brasil todo, né? Okay. Para qualquer parte do mundo em que as pessoas acessam, elas podem também se inscrever. E aí é um processo normal, né? Temos uma prova na área de teologia, temos uma redação e temos também a entrevista que é feita, a recomendação pastoral. E assim a gente recebe cada ano o nosso grupo aqui de estudantes. E estamos felizes porque nós temos aqui alunos que vêm de todo o Brasil e também de outros países. Temos aqui alunos da América do Sul, temos alunos que vêm da África, né? Outras partes do mundo. Então é uma alegria muito grande receber você que porventura está sentindo aí no coração o desejo de vir fazer teologia. Estamos nos empenhando aqui para dar a melhor formação possível para servir a causa de Deus. E não apenas teologia, além do curso de teologia, nós temos mais 12 cursos. O mais novo é o Medicina Veterinária e tantos outros da área de saúde. E como já foi dito ao longo desse trimestre, para nós é um privilégio ter você aqui na FADBA. Então considere manter-se ou então estudar, entrar na rede adventista de ensino e fazer a sua graduação ou pós-graduação aqui conosco, ok? Para nós é um privilégio, né? Só um detalhe que eu me esqueci. Pois não. O vestibular, essas provas que eu mencionei, elas são todas feitas à distância, ou seja, o aluno não precisa sair do seu estado e vir aqui. Geralmente, próximo onde ele está, tem ali um local onde a gente aplica a prova. Muito no bem. Brasil todo. Mais informações, entre no nosso site e eu tenho certeza de que você vai ser abençoado tendo em sua formação, em sua vida, a Faculdade Adventista da Bahia. Vamos começar então o nosso estudo? Quero pedir que o pastor Classir possa fazer essa oração e pedir a bênção de Deus, já que nós vamos falar sobre as recompensas da fidelidade. Oremos. Nós louvamos tanto Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de estudarmos a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito esteja conosco e com aqueles que nos ouvem, para que ao abrirmos as Sagradas Escrituras possamos ter vislumbres daquilo que o Senhor prometeu para nós, daquilo que está por vir
das grandes dádivas e recompensas que Tu tens para Teus filhos. Esteja conosco, nós rogamos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu disse antes da oração, o tema é recompensas da fidelidade. E o verso para memorizar esta semana está em Mateus 25, 21, que fala: o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Essa é uma oração que a gente está sonhando em receber, não é, gente? Essa fala de Deus sobre nós. E para a gente começar nosso estudo aqui, então, sobre esse importante tema, para a gente fechar essa questão de sermos administradores fiéis, quero começar perguntando aqui para o pastor Jolivet. Pastor, a gente vai falar sobre recompensa. Recompensa sempre é algo que a gente espera da frente, né? Mas uma vida de fé, uma vida de fidelidade ao Senhor aqui, ela também pode ser considerada uma recompensa dada por Deus? Não tenha dúvida, né? Porque em realidade, assim, tudo que nós recebemos é pela graça. Ok. Se nós um dia formos para o céu, é pela graça de Deus, né? Se nós desempenhamos aqui um ministério para Deus, recebendo dons dele, é por sua graça, não é? E a própria fidelidade, a Bíblia nos mostra que a própria fé, não é um dom de Deus. E essa capacidade de andar com Deus aqui nesse mundo também é um dom de Deus. Claro que da nossa parte é a entrega, a busca, não é? Quando a gente entrega, busca, quando a gente tem uma experiência realmente assim regular com Deus, o coração e a mente se preparam para receber o Espírito Santo e aí Deus nos capacita. É nesse sentido, quer dizer, tudo que nós temos e somos e vamos ter e receber, tudo isso é obra da graça de Deus, né? É obra da graça. E talvez isso aí responda até essa pergunta, né? Se a gente é salvo pela graça, então onde é que ficam as recompensas, né? Sim, mas eu digo, onde é que fica o valor da obediência, né? Ok. Porque se a gente recebe a recompensa pela graça, a salvação é pela graça, então onde é que está a obediência? A obediência também é fruto da graça de Deus. E ela mostra a salvação, ela não ganha a salvação, ela mostra a salvação. Por isso que a Bíblia menciona, a gente é salvo pela graça, e quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele vai dizer assim, vou dar a cada um de vocês a recompensa segundo as suas obras. Então, a salvação é pela graça, mas a recompensa é pelas obras. Meio assim, parece contraditório, mas não é. É que a obediência aí, ou as obras, são simplesmente o resultado de a gente estar salvo em Cristo. Nesse ponto, até a obediência, até a fé, até tudo que a gente pode fazer nesse sentido, também é uma recompensa de Deus, é um dom de Deus, né? Paulo explica o que o professor Jolivet está dizendo assim, ó. Lá em Efésios 2, 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação, acabou-se, já foi feita. Se você queria se salvar ou ajudar na salvação, você chegou atrasado, e tudo que precisava ser feito já foi feito. Mas Paulo continua, pois somos feitura dele, ou seja, por causa da graça, agora nós somos refeitos à imagem e semelhança de Cristo. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Ok. Então as boas obras não são a fonte da nossa vida, mas elas são o resultado daquilo que Cristo fez por nós. Ok, maravilha, que coisa linda. Deus continua, através de Cristo, fazendo a obra dele todos os dias. E a gente pode ver isso, então, no nosso dia a dia e daquilo que sai de nós. Nós não somos perfeitos, mas ele pode fazer muita coisa boa sobre nós, né? Agora, pastor Jonatas, como é que essa promessa da vida eterna também nos ajuda a sermos fiéis? A promessa é para o futuro, mas como é que ajuda a gente a ser fiel no dia de hoje? Quando a gente pensa em recompensa, a gente fica, às vezes, intrigado, né? Será que essa seria a motivação do viver cristão, né? A recompensa do futuro, como vocês já falaram, a vida eterna ela é experimentada hoje, né? Na vida plena que Jesus pode nos dar. Mas nós não podemos evitar negar, né?
que a Bíblia fala da recompensa, né? Do salário, né? Tem dois textos aqui que a lição traz, que eu acho que são importantes. O primeiro é Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando você compara as duas partes do verso, a primeira parte, o salário do pecado. Essa palavra salário, o pastor Placíria, professor de grego, pode me corrigir aqui, né? Espero que eu não cometa nenhum equívoco. É a palavra opsionion, que era normalmente a palavra usada para a ração de um soldado. Era o salário de um soldado. Então, Paulo está trazendo essa metáfora, né, do mundo greco-romano para mostrar que aqueles que servem no exército da morte vão receber o salário da morte. Mas quando ele vai falar do ponto negativo, do ponto positivo, perdão, ele não usa mais a palavra salário, ele usa a palavra carisma, que é o dom de Deus. Então, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna não é um salário pelas boas obras que você faz, sempre é um dom de Deus, né? É um dom da graça, né? E isso pode ficar ainda mais claro em termos de como isso deve nos motivar no segundo texto de João capítulo 14, né? Onde Jesus fala da importância de confiar em Deus e da importância também de não deixar o nosso coração angustiado. Essa é uma frase importante, né, que às vezes as nossas versões mais antigas a gente tem decorado, não se turbe, né? O vosso coração. O que é esse tal de turbar o vosso coração? Então, um especialista na língua grega sugeriu que uma boa tradução dessa frase, numa linguagem mais coloquial, poderia ser não se deixe intimidar pela situação, né? Não se deixe intimidar pelas circunstâncias que estão ao redor de vocês. Elas podem se tornar desencorajadoras em alguns momentos, mas vocês não precisam se desencorajar, vocês precisam apenas confiar. Se vocês confiarem em mim, como vocês confiam no Pai, né, vocês poderão ter essas moradas. E um aspecto muito importante, que muitas versões, a palavra monai, que é a palavra grega para moradas aqui, especialmente na Vulgata, foi trazido como mansão, né? E aí a ideia de que o céu é aquele lugar onde todo mundo vai ter a sua mansão garantida, né? Na verdade, a palavra monai... Olha lá, não vai acabar com a mansão dos outros aí. Bom, a gente vai ter que descobrir lá, né, o tamanho da nossa casa. Mas o foco aqui não é necessariamente a construção que Deus vai fazer, mas monai vem do verbo meno, que significa permanecer, né? Então a ideia de que o foco aqui, a ideia de permanecer na presença de Deus. Essa vai ser a grande recompensa, né, que Deus está preparando para nós. Então, muitas vezes a gente acaba, pela essa tradução da Vulgata que chegou nas nossas versões, confundindo um pouco essa questão, né? Porque o foco de Jesus ele está partindo, mas vocês podem confiar, eu voltarei e nós vamos permanecer juntos para sempre. E esse é o foco de Apocalipse 21 também, né? Que embora fale da cidade, descreva a cidade, mas o foco do capítulo é a presença de Deus no meio do povo. Então, a certeza que Deus um dia vai estar conosco novamente deve ser a verdadeira motivação, acho, para o viver, e com certeza nos motiva hoje no meio das dificuldades. Aproveitando que você falou de Apocalipse 21, eu pergunto aqui também, porque esse é a gente teve 2 capítulos no comecinho de Gênesis sem pecado. E aí depois vem Apocalipse 21 e 22, que também são os 2 últimos que a gente não vê a presença do pecado aqui, né? O que Jesus quer nos ensinar com esse capítulo tão lindo, essa esperança tão maravilhosa, descrita aqui, né? É a noiva que vem, a Jerusalém vem como noiva, não haverá mais morte, sofrimento, e aí tem a questão da presença dele. O que Jesus está querendo trabalhar conosco nisso? É interessante o eco que a gente tem aqui em Apocalipse do que a gente lê lá em João 14, 1 a 3, né? Como o pastor Jonathan disse, o foco de Jesus, inclusive no verso 3, ele termina esse primeiro bloco, essa introdução do discurso que em João vai do capítulo 14 até o capítulo 17, 18, quase 19. Ele diz assim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então o propósito não é ter a mansão, ou ter a morada. Eu vou preparar um lugar para a gente estar junto. Esse é o objetivo. Quando a gente vai para o Apocalipse 21, se você começa a ler Apocalipse 21 a partir do verso 9,
ou até do verso 5, você fica deslumbrado, né? A descrição que João faz aqui da cidade, né? Tudo é feito de ouro, você vai pisar em ouro, você vai morar em ouro. O fundamento da cidade de pedra preciosa, a porta é uma pérola, cada porta é uma pérola, sei lá de que tamanho, para poder você entrar, os povos vão adentrar a cidade e tal. E é tudo muito bonito. Mas se tivesse toda essa descrição, a gente não tivesse os 4 primeiros versos da Apocalipse 21, não ia adiantar nada ter isso tudo. Porque aqui está a grande recompensa. Se a gente lê, e quem quiser acompanhar a gente em casa, Apocalipse 21, a partir do verso 3, Deus diz assim, ó, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, João está olhando para a cidade e João ouve assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aí ele engata. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, qual é a grande recompensa do Apocalipse 21? A cidade é só a cereja, é só assim, um bônus especial, porque a grande recompensa que Deus está dando em Apocalipse 21 é você vai viver eternamente na minha presença, vamos viver juntos. Enquanto aqui na terra você tinha que viver simplesmente ou puramente pela fé, crendo que eu estava do teu lado, eu não podia me mostrar porque isso envolvia questões de grande conflito, questões de livre-arbítrio. Agora que está tudo resolvido, vamos lá, a gente vai morar o tempo todo junto, vai viver o tempo todo junto. E fique tranquilo, que você não vai morrer, nem você, nem os que você ama. O sofrimento, e especialmente o grande inimigo que é a morte, ele não vai mais um inimigo, porque aquele não entra. Não tem mais. Aí agora, pronto. Garantido, agora eu vou te mostrar aqui as outras besteirinhas que eu preparei aqui para você. Rua de Ouro, Árvore da Vida. Esse é um detalhe, porque o principal, porque como você mencionou, os 2 primeiros capítulos da Bíblia mostram tudo perfeito, o terceiro estraga tudo. E o estrago não é simplesmente que Adão e Eva saíram do jardim, é porque eles perderam a presença de Deus. É porque agora eles estavam suscetíveis à morte. Quando chega nos últimos 2 capítulos, o que Deus diz? Resolvido o problema. Vocês vão viver comigo e não vai mais ter morte. Agora vamos morar aqui nesse lugar que eu preparei para vocês. Então essa é a grande recompensa que Deus preparou para os seus. E isso é um fim muito apropriado para a Bíblia, né? Um desfecho apropriado para o grande conflito, porque essa intenção de Deus de morar com os seus filhos, ela é repetidamente, né? É repetida ao longo da Bíblia, né? Em Êxodo capítulo 25, né? E farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E agora está aqui o santuário, né? Porque a Nova Jerusalém é descrita com certas características do santuário, especialmente do lugar santíssimo, né? E agora se cumpre, né? A aliança que Deus vem tentando fazer, aquela frase que se repete várias vezes ao longo do Antigo Testamento: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está aqui também em Apocalipse, né? Então, acho que esse é um desfecho apropriado, né, para o grande conflito. Né? Pastor, eu queria levantar um detalhe aqui nesse capítulo, que é o verso 8. Voltando àquela pergunta lá no começo. Se a salvação é pela graça, a recompensa da salvação é um ato de Cristo, não é aquilo que a gente fez, né? Por que então que nem todos vão? E aqui tem uma lista, diz assim: quanto porém aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, e uma outra versão que fala dos sexualmente imorais, enfim, há uma lista aqui que o texto diz que esses não vão morar nessa cidade que foi dita, não vão receber essa recompensa, ao contrário, eles vão morrer a morte eterna. Não é curioso isso? E outra, pensando, por que outras pessoas que já mentiram, pessoas que fizeram alguns desses crimes aqui, vão para o céu e esses não vão? Aí vem aquela questão que a gente colocou também, vocês me perguntaram da fidelidade, né? É que dentro do exercício do livre-arbítrio,
vai para o céu quem escolhe ir para o céu, quem aceita a oferta de salvação que Deus dá, né? E aí, o pastor Jonatas mencionou João 3,16. Deus amou ao mundo ao ponto de dar o seu Filho para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé que a gente exerce em Deus, mediante a aceitação nossa, né? A crença. E enquanto aqui neste mundo, quem está em Cristo vivendo essa experiência de fé, recebe o poder do Espírito Santo para ter também uma vida transformada. A gente nunca vai ser perfeito aqui nesse mundo, mas a gente está num processo de crescimento espiritual, de transformação do caráter. E eu li ontem um texto de Ellen White em que ela menciona assim que a transformação do caráter não acontece na volta de Jesus. Acontece agora, nesse período aqui de graça, né? Do processo de relacionamento com Ele. A gente cai, levanta, pede perdão, busca e vai sendo modelado. E a inclinação do coração é o que vale muito, né? Para onde está o nosso coração? A gente não é perfeito, mas a gente está buscando ele. E aí, nesse processo, Deus vai transformando o nosso caráter e nos preparando para o céu. Aí, nesse caso, não é a nossa obediência que nos leva para o céu, é a graça de Deus. Mas quem está na graça vai lutar para viver com Deus, né? E vencer essas coisas aqui que afastam do céu. Porque essas pessoas que praticam essas coisas aqui, indo para o céu, não vão ter um lugar de alegria e de prazer no céu, né? Há uma corrente teológica até que a gente fala de teologia, mas que é muito comum hoje na sociedade, que é o universalismo. E eu posso dizer então que Deus estaria sendo injusto se de fato Ele levasse todos para o céu. Exatamente. Porque haveriam muitas pessoas que não gostariam de viver o céu que Deus tem proposto na Bíblia. A recompensa para eles seria algo ruim, algo danoso. Então a escolha de viver com o Senhor é uma escolha. E de viver longe dele é uma escolha que ele respeita também, né? Então, na volta de Jesus, a Bíblia diz que Deus vai revestir a nossa vida, não é? O nosso corpo de imortalidade e também de incorruptibilidade. Essa tendência pecaminosa vai sair. Mas isso vai acontecer em quem ao longo da vida andou com Deus e se entregou a Deus e buscou a Deus. Quem não se entregou, que usou o livre-arbítrio para se afastar de Deus, ele não vai forçar essa pessoa para ela ir para o céu. Essa é a questão. Você entrou num ponto, pastor, que é importante na sessão censurada de Apocalipse 21, né? Que a gente sempre fala da graça, mas nunca fala desse ponto, que é muito relacionado ao juízo, né? E o juízo, ele pode ser uma recompensa para o cristão, pastor Jonatas? Sim, com certeza. De fato, dentro da concepção bíblica, né, o juízo ele é muito positivo, porque é através do juízo que Deus está trazendo justiça ao planeta Terra. E dentro da justiça está exatamente a recompensa daqueles que aqui nesse mundo, né, foram perseguidos, foram injustamente condenados, e aí a gente lembra das bem-aventuranças, né? A gente pensa nas bem-aventuranças, a gente pensa no contexto do juízo, porque as bem-aventuranças só fazem sentido a partir do juízo, no sentido de que aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram injuriados, aqueles que choraram, um dia terão, né, a recompensa e terão... Quando a gente pensa em recompensa, né, a gente não deve pensar no sentido de salário, a gente deve pensar que Deus, através do juízo, está colocando as coisas nos lugares devidos, nos lugares certos, né? E o lugar certo é que haja justiça, né? O que é certo é que haja justiça. Quando a gente pensa no juízo em termos de mordomia, e essa parábola, né, que a lição trouxe, ela é muito importante nesse aspecto, aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 3, aquele que recebeu 1, é interessante que Deus não está preocupado aqui necessariamente com a quantidade, mas com a sua atitude, né? Com a atitude de cada adorador, né? E outra coisa interessante que a parábola também nos lembra é que Deus, embora Ele tenha criado todos iguais do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do valor que cada um tem, mas Ele não espera o mesmo nível de competência de todas as pessoas. Alguns têm competência para lidar com 5 talentos, outros com 4, e outros com 1, e outros nem com 1, né? Que é o caso da parábola ali. Então, o momento do juízo é o momento de Deus trazer as coisas certas para os lugares certos, né? E isso envolve certamente a justiça em prol dos filhos de Deus.
Não é um tema específico aqui, mas na parábola dos talentos, a questão da quantidade, né? A gente normalmente pensa, um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. E a tendência de alguns no cristianismo é assim, eu só recebi 1. Né? Então eu só tenho isso aqui, eu só sei fazer isso aqui e tal. É interessante, Ellen White escreveu um livro, ou é uma compilação de várias coisas que ela escreveu sobre mordomia, que é mordomia, o nome é mordomia. E quando ela fala sobre os talentos, ela vai dizer assim, quantos foram então os talentos que um cristão, sem pensar em talentos como a gente normalmente vê, canta, prega, quantos cada um recebeu? Ela vai citar sua influência, todo mundo tem, tempo, todo mundo tem, recursos, todo mundo tem. Então, ela vai citando várias coisas que todo mundo tem. Então, no final, a conclusão que ela quer chegar é assim, todo mundo tem bem mais do que 5 para poder exercer a mordomia. Ninguém pode achar que, eu sou o que recebeu 1, que já é ruim por si só, né? Então, e a questão do exercer o dom, né? Ou os talentos que Deus deu, os recursos que Deus, o que quer que seja. É interessante que na parábola, se a gente pegar o pé da letra, cada um recebeu, os talentos poderiam ser de ouro ou de prata, não importa, a multiplicação foi, se eu tinha 5 talentos de ouro, eu tinha mais 5 talentos de ouro aqui, agora 10. Se tinha 3 e tal. Então, às vezes a gente pensa em multiplicar os dons e ter coisas diferentes na vida, né? Então, o que canta, ele canta, toca, ou canta, prega, é um bom investidor e tal. Não necessariamente, às vezes o multiplicar dos dons você canta, você toca, você entende de música, você orquestra. Não é uma diversidade assim como se a gente fosse multitarefa e ter todos os talentos na vida da gente. Não, mas naquelas coisas que você recebeu, dentro delas mesmas, elas se multiplicam. Você tem mais possibilidades de servir as pessoas dentro daquelas coisas que Deus já deu para você. E a grande maravilha do juízo, né, é que Deus não... se alguém, talvez, que está ouvindo a gente, pensou assim, mas eu só recebi 1. Não, fique tranquilo. Deus deu bem mais do que 5 se você parar para pensar. Então, você pode ser um bom mordomo dos bens que Deus deu para você, né? E a gente vê isso na vida de Paulo, né, pastor Clacir? Como é que o testemunho, a vida dele, aponta também para uma vida de fidelidade e para essa promessa futura? Quando a gente estuda a vida de Paulo, especialmente ali no livro de Atos, a gente vê o quanto Paulo tentou ser parecido com Cristo e por causa disso ele padeceu muitas coisas como Cristo, né? Óbvio, em nenhum momento Paulo achava que o que ele estava sofrendo era vicário, salvífico, nesse sentido. Mas Lucas, quando narra a história de Atos, é interessante que em muitos momentos Lucas tenta traçar paralelos na maneira como ele descreveu Jesus e na maneira como ele descreveu Paulo. Porque, na verdade, Lucas está interessado em mostrar que aquilo que Jesus disse, se fizeram a mim, vão fazer a vocês também, realmente aconteceu, inclusive nos líderes da igreja. Mas a vida de Paulo, ela mostra que se havia uma pessoa destituída de bens na igreja primitiva, era Paulo. Se você ler as cartas, muitas delas, Paulo está dizendo assim, olha, eu preciso de ajuda, obrigado pelas ofertas que vocês me deram, estou levando ajuda para tal lugar. Ele narra em alguns momentos, eu fiquei um tempo trabalhando com as minhas próprias mãos para não ser pesado para ninguém e tal. Então, se alguém dedicou a sua vida a Deus, foi Paulo. Agora, quando Paulo olhava para a sua vida, né, em comparação com o vislumbre que ele teve de Cristo, ele achava assim, mas isso aqui é bobagem, isso aqui é... A Bíblia, a lição menciona o capítulo 8 de Romanos, que é um dos mais lindos capítulos que alguém já escreveu. Independente de você ser cristão ou não, leia o capítulo 8 de Romanos. É uma peça literária que a eternidade vai levar por aí. A gente não tem tempo de ler tudo, mas eu convido quem está ouvindo a gente para parar agora, dá um pause aí, leia, depois volta. A gente não tem como falar sobre tudo, mas aqui nos versos 16 e 17, Paulo começa a dizer qual era a grande recompensa que ele via na salvação, especialmente na doutrina da justificação pela fé, que a gente acabou de mencionar aqui,
e que é tão falada, né? Ele diz assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para Paulo, o fato de ser filho de Deus já era grande recompensa, porque em outros momentos, especialmente na própria carta aos Romanos, Paulo vai dizer, a gente era filho da ira, a gente era destinado a morrer, mas agora, por causa de Cristo, eu sou filho de Deus. E ele continua, ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é ser, já pensar, se a gente parar para pensar, o que é ser co-herdeiro com Cristo? O que Cristo recebeu? Aí a gente adianta lá em Apocalipse 4 e 5. Lá está descrito o que Cristo recebeu. Diz lá que o Cordeiro é entronizado, ele recebeu o reino, o domínio. A mesma coisa Deus vai dar aos seus. A gente é co-herdeiro com Cristo. Aí ele continua. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí Paulo termina no verso 18. É um outro capítulo, é um outro parágrafo que ele começa. Mas a perspectiva de Paulo era assim, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Trazendo para o tema que a gente está trazendo, que é da mordomia, pense na vida cristã, se a gente puder fazer essa analogia, sem levar ao extremo de achar que a gente se salva pelas obras, como o pastor Júlio muito bem colocou. A vida cristã é um investimento que você não vê agora. É um investimento que leva tempo. Mas quando você vê os dividendos que isso vai trazer, eles superam em muito o investimento que você fez da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Essa é a perspectiva de Paulo. A gente não consegue, a gente não tem a pálida ideia do que é a eternidade. Mas Paulo viu a eternidade e em outro momento, em Coríntios, Paulo diz que foi até o terceiro céu e viu coisas que não é lícito dizer para ninguém. Imagina o que Paulo viu. Eu não sei. Um dia eu vou sentar do lado dele e falei, Paulo, o que foi que você viu? Diz aí pra gente. Mas Paulo viu e ele olhou aqui e ele disse assim, se eu comparar a minha vida e comparar o resultado, dá tudo certo. A vida que Deus prometeu é muito superior àquilo que a gente vive aqui. Então, essa é a perspectiva de Paulo da mordomia cristã. Então, nada que Deus pediu pra gente, do estilo de vida que a gente vive, nas ofertas, nos dízimos, nos talentos, no nosso tempo, na disposição de servir, nada disso se compara com aquilo que Deus preparou para os seus. Pastor Jolivet, ainda em Paulo, ele dá um conselho aqui, que a lição traz o texto na quinta-feira, que é em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 6, que é um conselho maravilhoso para o discípulo de Paulo chamado Timóteo. Como é que a gente pode se apropriar desse conselho hoje e levar isso para a nossa vida agora, de mordomos de Deus, de administradores das coisas do Senhor, para a eternidade? Pastor, veja, rapidamente aqui, mencionar um detalhe e aí vou entrar no texto. Paulo dizendo aí em Romanos 8, que a gente aqui nesse mundo vai passar, ao servir a Cristo, por dificuldades. Deus não está prometendo uma vida perfeita aqui nesse mundo, muito pelo contrário, muita dificuldade. Mas ele diz assim, a recompensa vem, que é a salvação eterna, que supera tudo isso. Por outro lado, Jesus também mencionou em Marcos capítulo 10, que apesar das dificuldades pelas quais nós passamos aqui, a recompensa de servir a Ele nesse mundo é 10 vezes maior. É 100 vezes mais, até o texto diz. Ou seja, apesar de todas as dificuldades que a gente passa aqui nesse mundo por ser um cristão, por servir a Deus, etc., no mundo de pecado, vale a pena, e ele diz 100 vezes mais, a recompensa é 100 vezes maior do que alguém que não serve a Deus. Ou seja, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, a experiência do perdão, a paz no coração, essas coisas só quem serve a Deus tem. Isso vale muito, né? Então, aqui agora no verso 6, ele dá esse conselho, ele diz, olha, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, viver uma vida de piedade, uma vida de entrega, de confiança em Deus, e viver uma vida de contentamento. Ou seja, se satisfazer com aquilo que a gente tem, claro que não é cruzar os braços e se acomodar, mas ter uma vida de tranquilidade, né, de contentamento, educar a família aos pés de Deus. Não há coisa melhor do que você ter uma família que serve a Deus, né?
e viver uma vida aqui nesse mundo, enfrentando as dificuldades normais, mas com fé, com alegria, com confiança em Deus. E nessa questão aí da administração financeira, ser contente com o que tem, porque senão você vai entrar em dívida, ser fiel a Deus e confiar no Senhor até o último momento e receber o galardão da vida eterna. Então, amém. Esse é o conselho de Paulo para nós. Amém. Que você possa chegar no final desse estudo que nós estamos encerrando agora, com a certeza de que o Senhor acompanha você em cada luta, em cada parte da sua vida, mas Ele quer que você o acompanhe por toda a eternidade e que Ele possa abençoar a sua escolha hoje de ser fiel, porque Ele também já foi fiel a você. Quero agradecer aqui aos meus amigos, Pastor Classi, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Pastor Jolivet, muito obrigado também por estar conosco. E Pastor Jonatas, quero lhe pedir que o Senhor abençoe as pessoas aqui com esta palavra de oração para a gente poder encerrar esse estudo. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua graça maravilhosa e pela certeza, Senhor, que apesar das circunstâncias adversas, que muitas vezes e desafiadoras que enfrentamos nesta vida, podemos confiar no Teu plano para o futuro. Podemos Amém. Confiar que o Senhor está ao nosso lado constantemente, cuidando de nós, nos protegendo e estando, Senhor, nos dando a certeza que somos Teus filhos. Amém. Querido Pai, muito obrigado pela lição desse trimestre, quantas coisas bonitas aprendemos, quantas coisas importantes precisamos agora ter poder dos altos céus para colocar em prática. Amém. Que nós, Senhor, através do poder do Espírito Santo, sejamos curados, Senhor, da cegueira deste mundo e possamos ter os nossos olhos abertos para a dimensão espiritual que essa lição nos convida a enxergar. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado você também. Não se esqueça de expandir o alcance dessa bênção, desse estudo, mandando esse contato, este vídeo para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp da Escola Sabatina da Igreja. E eu espero que você continue estudando a Palavra de Deus. A partir de semana que vem começamos uma nova lição e o estudo será muito importante sobre as 3 mensagens angélicas do Apocalipse. Que Deus abençoe você e que você sempre possa estar na presença dEle.